Porque mudou o ambiente do estádio, mudou o ambiente dos jogadores. Os jogadores, não o ânimo, a motivação dos jogadores. Não é um ponto central, mas interferiu. Senão não tinha 4 jogadores cercando o Rafinha no final do primeiro tempo. Aí ele deixa o Rafinha, ele tira o Rodrigo, que estava mal, perdeu a bola no terceiro gol, e deixa o Rafinha em campo. É quase dizendo assim, agora você vai ficar aí, ó. Agora você vai ficar. Você não fez agora você fez a bobagem, agora você vai até o fim. E conserta. Agora assume. E podia ter pagado mais caro, porque podia ter sido 5, 6, 7-1. E ao contrário, o Endrick. Porque ele bota o Endrick e fala, agora você vai lá resolver pra mim. Eu não queria você, mas agora que todo mundo pedindo você, vai lá e resolve. E não é assim que a banda toca. Eu acho que eu concordo que o Dorival não tem estatura para a seleção. Eu concordo, mas eu acho que tem outras coisas. O Scaloni, em 2019, não tinha estatura para a seleção argentina. Então, tem uma coisa... Por isso que eu vou voltar para o conta da CBF. Ninguém está aqui anistiando o Dorival. O Dorival deve ser demitido. Outra coisa é, não adianta demitir o Dorival e não resolver o problema central. Esse é o ponto que eu estou me batendo. Demite o Dorival, estou de acordo. Mas tem que resolver a questão central. O Dorival está inseguro porque ele é o cara. O Dorival é incrível, que é uma grande pessoa, é um bom treinador. Sim. Em relação ao começo de carreira dele, ele foi campeão, mais do que antes de incendiário, antes de bombeiro. Ele foi campeão estadual no Figueirense, campeão estadual no Sport, vice-campeão estadual no São Caetano, campeão estadual no Coritiba. Ele teve uma carreira, campeão da Série B pelo Vasco. Ele teve um início de carreira de muitos títulos seguidos de outra categoria. Sim. Certo? Para depois chegar no Santos e fazer o time do Neymar. Isso aqui é a parte. Isso não avaliza ser técnico. E o grande salto nos últimos anos recentes, quando ele sai do Ceará, tem o trabalho no Flamengo e os títulos no Flamengo e também da São Paulo. É o único técnico da história a passar uma temporada inteira em torneios sul-americanos e ganhar todos os jogos. Porque o Ceará ganhou todos os jogos da primeira fase. Teve aquela demissão super questionada do Flamengo, conquista um título inédito pelo São Paulo, que é a Copa do Brasil. Mas ele nunca esteve tão inseguro quanto nos 2 lugares que ele mais procurou trabalhar. O Palmeiras 2014 e a seleção. Quase caiu. Ele nunca pareceu, a figura do Dorival, grande pessoa. Teve uma luta pessoal e familiar gigantesca contra o câncer dele e da família. E, cara, é uma história incrível de superação. Agora, ele está inseguro, como esteve inseguro no Palmeiras. Eu concordo que não tem estatura, mas eu acho que tem uma coisa de você estar no lugar certo na hora errada. O Palmeiras em 2014, para ele, era o lugar certo na hora errada. A seleção brasileira, para ele, sem estatura, é o lugar certo na hora errada. Porque o Scaloni não tinha estatura em 2019 para ser técnico da seleção argentina. E hoje é o maior técnico da história da seleção. Hoje ele tem estatura, em 2019 ele não tinha. Então, eu acho que muitas vezes, você vai ter uma história de um treinador que não era para estar lá, mas que a história dá certo. Não era para dar certo, mas dá certo. O caso do Dorival é mais ou menos o contrário. Não era para dar certo, mas podia dar. Mas vai dar errado porque tudo em torno dele está dando errado. Ele tem responsabilidade, mas é vítima ao mesmo tempo. Exato. É um sistema. Exato. Eu acho que tem que sair, mas não adianta tirar, trocar, se não trocar a estrutura. Sim. Daqui a 6 meses eu vou trocar de novo. E eu queria tocar no ponto dos jogadores também, porque os jogadores percebem essa insegurança, claro, mas eles também têm responsabilidade, afinal eles entram em campo para decidir o jogo. E ontem a gente viu individualmente muitos atletas, para não dizer quase todos, que foram muito abaixo do que se esperava. O setor defensivo todo, o Arana foi muito mal, o Marquinhos também, o meio de campo muito perdido, também por conta de escolhas táticas que não colaboraram para o time, mas individualmente uma seleção brasileira muito abaixo também, Hernan, no jogo de ontem. Então, tudo deu errado, né? O Brasil vem jogando mal. E assim, não adianta você pegar os melhores de cada time, né, das performances que os times têm na Europa e achar que é videogame, que os caras vão se dar bem dentro do campo e jogar maravilhosamente bem.
Não adianta você juntar Vini, Rodrigo, Matheus Cunha e Rafinha. Pô, cada um, você pega, são 4 jogadores que brilham nos seus clubes, mas eles juntos não é em um treinamento no estádio do Gama que os caras vão arrebentar no dia seguinte. Então, assim, há um problema de entrosamento, de metodologia de trabalho que o jogador sente muito. Isso ele sente mesmo. Porque uma coisa é o Vini Júnior e o Rodrigo. E eu já ouvi isso muito de entorno de jogador, tá? Uma coisa é o cara tá ali no dia a dia, tá? O Carlo Ancelotti, acostumado com a questão do Real Madrid. E a seleção brasileira, o clube sempre andou junto com a seleção. Mas o Dorival vai lá, conversa com o Ancelotti e tal. Só que quando você tem uma estrutura organizada, quando você tem uma CBF que trabalha junto com o clube, quando você tem uma CBF organizada, a coisa anda melhor. Hoje não anda. O Tite nunca trabalhou na Champions League e os caras respeitavam o Tite. Sim. Os caras respeitavam o Tite como respeitam o Ancelotti. É uma diferença de organização e de postura. Sim. E de segurança. De você falar, não, nós vamos fazer assim por causa disso. Você vai dizer, pô, mas no meu clube trabalha diferente. Mas o cara vai lá e te explica. E ele te explica e ele te convence. Ele te convence porque ele acredita, porque ele está seguro. O Tite perdeu 6 partidas de 1. Perdeu 3 partidas que não podia perder. Para a Bélgica, para a Croácia e para a Argentina na Copa América. Verdade. Mas o cara respeitava. Então é diferente um pouco. Não é só porque o cara não está lá. O entorno do jogador, muitas vezes te vende histórias que não são exatamente o que o jogador está sentindo. Muitas vezes o entorno do jogador, o empresário, o agente, o cara que está por perto do agente, o aspone do agente, também fala coisas que não são a pura realidade do que o jogador está sentindo no trabalho. Agora, o fato é que tinha mais respeito pelo trabalho do Tite do que pelo trabalho do Dorival, do Fernando Diniz e do Ramon. Sim. E estamos falando de 4 técnicos da gestão Edinaldo. E existe também uma diferença em relação ao que era o trabalho do Tite com os jogadores e essa coisa do dia a dia de seleção brasileira. Quando o Tite chega na CBF, era um clamor popular. Todo mundo falava, não existe outro nome neste momento que não Tite. Era uma unanimidade. Mas isso foi em 2016. Então, e o Tite chega na seleção brasileira para tirar um pouco a cartolagem do foco. E o Dorival Júnior, quando chega, ele chega controlado pela cartolagem, porque o Dorival ele não tem... O Dorival foi contratado no dia seguinte do Edinaldo voltar ao cargo e levado por uma liminar concedida pelo Gilmar Mendes. Uma das grandes dificuldades mas ele serviu para tirar de Dorival do foco. Mas uma das grandes dificuldades foi ser de Dorival, de Rodrigo Caetano, de Cícero Souza, é ter total controle de algumas ações. Por isso que eu estou dizendo, por causa da centralização do trabalho que se tem hoje da direção da CBF. Por isso que eu estou dizendo que o Edinaldo tem que ser o presidente da CBF, o gerente dos contratos, o gerente dos negócios, o gerente do que ele quiser fazer. Mas a seleção tem que ser uma empresa à parte. Tem que ser uma empresa com um diretor de seleções, que hoje é o Rodrigo Caetano, e pode ser o Rodrigo Caetano, mas ele tem que ter autonomia. Ele não pode ele tem que ter autonomia de ele conduzir o trabalho embaixo, porque a política da CBF é parte do problema. A informação está chegando aqui, a gente vai atualizando a cada minuto, assim que tem uma nova apuração. E o All Sport traz agora uma coluna do Rodrigo Matos, que informa que a CBF marcou uma reunião na sexta, com